Olá, estamos mais uma vez com o nosso podcast, A Fortiori, apoiado pela Igreja Presbiteriana de Porto Canoa. E temos a pretensão de produzir uma teologia relevante para o povo de Deus. Espero que o seu tempo aqui seja de bom proveito. Isso aí, direto dos estúdios Maxi. Nós estamos hoje aqui recebendo a Cris e a Lu. Antes de apresentar elas, está conosco pela primeira vez minha filha, Ana Célia. Está com a gente. Dá um tchau aqui, Ana, pro pessoal. Aqui. Está com a gente. No tempo ela vai ser entrevistada também, né? Ou entrevistadora. Entrevistadora. Isso aí. Então a gente está com a Cris, né? A Cris, ela é missionária, ela é capelã. A gente vai ouvir algumas histórias aí, um pouco sobre esse trabalho de capelania, que é o tema do nosso podcast hoje. E com a Lu, designer gráfica, que também tem alguns testemunhos aí nessa área de capelania. Um trabalho imprescindível, né? Tanto no meio cristão, na igreja, quanto também na sociedade. Uhum. Então, você que está assistindo aí, não desgrude os olhos da tela. Deus vai realmente te abençoar através do testemunho dessas duas mulheres. Não é isso, pastor? Amém. É isso aí. Vamos começar aqui com a Cris, né? Compartilhe com a gente, Cris, do seu engajamento, que já tem algum tempo de experiência na área de missões urbanas e especificamente na área de capelania da saúde, né? Uhum. Então, quero cumprimentar a todos, né? Aqueles que irão nos assistir também. Prazer muito grande estar aqui. E, de fato, assim, a capelania aconteceu depois de algum tempo já que eu tinha sido convertida, né, a Cristo. E eu sempre entendia, assim, não um entendimento da capelania em si, mas eu entendia que o hospital que os doentes tinham um lugar importante no ministério de Jesus, né? Ao ler os evangelhos, a gente vê o tempo inteiro Jesus dando uma atenção muito especial aos pacientes. Inclusive, a Bíblia fala que ele ia por todas as cidades pregando, ensinando e curando, né? Então, isso fazia, de fato, parte dos pilares de ações, né, do próprio Jesus, que é o nosso mestre, o nosso missionário modelo, né? E, diante disso, eu procurei um médico que né, na época da primeira igreja presbiteriana de Vitória, e ele tinha circulado nos congressos de medicina, e ele diz, olha, eu fiz contato para que ele pudesse abrir as portas do hospital onde ele trabalhava, para que eu pudesse desenvolver algum trabalho com os pacientes. Ele trouxe uma novidade, ele falou, olha, existe um trabalho muito sério, né, que está acontecendo nos hospitais, é um projeto que vale a pena a gente conhecer com mais profundidade. E, a partir de então, nós começamos a estudar e a ler, a entender um pouquinho a respeito dessa assistência espiritual aos pacientes de uma forma organizada, de uma forma planejada, entendendo exatamente isso. Não como uma ação pontual, mas como um projeto, como um serviço que aconteceria dentro dessa realidade. E aí, a partir de então, né, nós fiz cursos em São Paulo, né, conhecendo a realidade do Hospital das Clínicas, o Hospital Emílio Ribas, também de São Paulo, com a capelã Helenivação, e a partir daí nós começamos a implantar esse trabalho por quase 30 anos, a gente implantou capelania aqui em hospitais da Grande Vitória, né? Isso remonta, então, ao final dos anos 90. É isso aí. Seu começo de trabalho, de atuação. Foi. E isso vem muito, assim, de um ardor missionário, né? Então, assim, eu fui convertida ao Evangelho no momento de muita dor, de muito sofrimento, assim, familiar, de muitas rupturas, de muitas perdas. E quando eu entendi, né, entendendo a religião que eu seguia e o quanto que eu fui, né, estava perdida, né? No momento que eu fui convertida ao Evangelho, eu entendia que eu precisava propagar isso. Não sabia muito bem como, né? Então, estar no hospital é pensar aquele lugar como um lugar que Jesus estaria, né? Se ele estivesse como homem hoje, circulando, né, na sociedade, como ele fez há tantos anos atrás, certamente os corredores dos hospitais seriam um lugar por onde ele estaria. Eu estou falando muito da capelania hospitalar, porque
foi né, onde tudo começou e onde eu gastei, eu dediquei a maior parte, né, nesse ministério. Hoje a gente tem outras experiências também em capelania, mas capelania hospitalar, de fato, tem um lugar, né, especialíssimo no coração. Né? E você, Lu? Sua experiência com capelania? Bom, quero saudar a todos que estão assistindo o podcast, também agradecer o convite. Eu conheci o trabalho de capelania por meio da Cris. Acho que a Cris trouxe todo mundo que trabalha com capelania para a capelania. Ela me fez um desafio. Nós, na época, há 9 anos atrás, fazíamos um curso chamado Perspectivas. E depois desse curso, ela veio falar comigo sobre uma demanda que existia nos hospitais, que era a música. Né? Eu sempre atuei com música na igreja local, nas igrejas, sempre circulei muito livremente por quase todas as igrejas aqui da nossa Grande Vitória. E ela me fez esse desafio: Lu, nós temos uma demanda, temos uma carência, e eu quero desafiar você a formar um grupo e suprir essa lacuna. Porque a música é muito importante, né? Nesse processo de recuperação, né, da alma da pessoa, dessa conexão da alma da pessoa com o seu Criador. Então, eu fiquei 6 meses pensando, gente, e orando, porque era um desafio muito grande e é um campo que eu não conhecia, eu não sabia nada sobre o trabalho de capelania. Mas quem tem um coração missionário, né, vê um desafio e mesmo sendo desconhecido, ele vai, porque vai com medo mesmo. Isso. E aí ela me deu as instruções, eu fiz um curso com ela também, junto com outros irmãos que na época também tinham interesse. E aí o que eu fiz? Eu sempre atuei nas redes sociais, né, porque essa é o meu campo de trabalho, e eu conseguia mobilizar muita gente por meio da rede social. Então eu joguei na rede social, eu preciso de 6 pessoas para ir comigo para fazer um trabalho no corredor do hospital, sábado, dia tal. E aí 6 presbiterianos aceitaram o meu convite e nós fizemos um primeiro trabalho sem saber muito bem como fazer. Mas nós tínhamos um princípio, assim, uma regra. Com certeza o que a gente vai cantar lá é o que está escrito na Bíblia. Essa era a regra. Como a gente vai fazer e como que a gente vai se comportar nesse ambiente, a gente ainda não sabe, porque é novo para nós, né? O ambiente é deles, a gente que está chegando, né? Mas, com certeza, nós vamos usar canções que vão apresentar Deus para essas pessoas. Seu caráter, seus princípios, sua vontade, sua natureza, sabe? Suas promessas, mas tudo alinhado com a palavra de Deus. E foi assim. A gente começou com 6 pessoas. E aí, depois, isso se desenrolou. Porque aí, a demanda... A gente sabe que no mundo inteiro, a demanda de sofrimento é muito grande. Você não consegue atender todas as áreas de necessidade. Então, todos os hospitais aqui da nossa Grande Vitória precisavam de um trabalho com música nos corredores. E a gente não tinha braço para atender todo mundo, mas conseguimos atender cerca de 8, 9 hospitais da nossa Grande Vitória com um grupo. Mas por quê? Porque a gente recebeu nesse meio tempo, no andamento desse desenvolvimento desse trabalho, um direcionamento de Deus para que abríssemos as portas para todas as denominações, não só evangélicas, né? Não só ficasse na presbiteriana. E aí, quando a porteira abriu, a gente saiu de 6 para 200 músicos. E aí, com 200 músicos, dava para montar uma escala e atender todas as demandas. E com esse princípio, né? Cantar a palavra de Deus. Cantar a palavra de Deus, senão não transforma. Uma coisa que me passou pela cabeça agora é que a capelania não é só rogar pela cura da pessoa, mas talvez também incluir que essa cura pode ser, por exemplo, a aceitação de um diagnóstico crônico, né? Numa família que patina numa relação de negação, o próprio paciente patinando numa relação de negação, pessoas muito idosas também, não é, que estão próximos de partir.
Tenho razão, né? Ou é um devaneio da minha cabeça que não é bem isso? Todo paciente tem que receber uma oração de cura. Como é que é isso? Posso agregar essa pergunta? Posso agregar também? Porque o que ocorre, a gente até estava conversando há pouco, é justamente isso, né? As pessoas não têm uma boa doutrina da teologia do sofrimento. Então, existe talvez o risco de alguém, por exemplo, despreparado, fazer promessas que não vão se cumprir. Exatamente. E deixar talvez o paciente ainda pior, né? Você tem alguma coisa a dizer nesse sentido, né? Então, é interessante que na fala da Lu, né, quando a gente apresentou a proposta, logicamente que o hospital é um campo amplo. Sim. Então, tem frentes de trabalho, várias frentes de trabalho, porque quem é o público do hospital? Qual é a população do hospital? É o paciente, é o familiar, é o profissional, o aluno e o próprio voluntário. O capelão tem uma responsabilidade também com a equipe dos voluntários. E aí, quando você recebe essas pessoas, você recebe pessoas com muita boa vontade. Né? Um interesse absurdo de querer ajudar, de querer colocar, às vezes, sua habilidade, os seus talentos a serviço ali, entendendo a vulnerabilidade e a dor daquele ambiente, o sofrimento que está naquele ambiente. Só que não é dessa maneira que se faz o trabalho no hospital. Né? Ela fala, né, que foi treinado, que foi orientado. Por quê? Porque nem toda música cantada na igreja pode ser cantada. Nem todo instrumento utilizado na igreja pode ser utilizado no corredor de um hospital. Né? Então, existe toda uma orientação em relação a isso. Aí, quando o senhor pastor fala a respeito do que, então, a gente precisa fazer, a gente precisa conhecer a realidade. Que lugar é esse? Que campo é esse? Qual é a cultura organizacional? Né? Qual é o perfil desse paciente? Né? Qual é a teologia que respalda o sofrimento? Esse sofrimento que não é dentro de uma perspectiva humana, nem de uma perspectiva de um mundo hedonista como o nosso, não é verdade? Então, pensar o sofrimento dentro de uma perspectiva bíblica, a gente precisa conhecer, ler as escrituras, se preparar para isso, para que a gente possa ter uma cosmovisão correta daquela situação. Perfeito. Você entende? Porque, senão, é aquilo que nós conversamos, né, meu irmão? O risco que a gente tem de trazer receitas, né? Tem, por exemplo, várias situações de visitadores que vieram para trazer uma receita. Meu parente, né, meu pai, né, não sei, tomou isso, passou... Não, na próxima visita eu vou trazer isso para você. Ou, então, demonizar, né? Achar que tudo é demônio, não é verdade? E achar que a grande solução do problema é o exorcismo, não é verdade? Ou então lançar um peso sobre esse paciente dizendo, olha, é culpa sua, se você não pecou, se você não foi curado, você é responsável por isso. Você percebe que é uma distorção bíblica, né, a respeito do sofrimento, não que o diabo não possa gerar sofrimento, não que o nosso próprio pecado possa gerar sofrimento, não, mas existem base bíblica para entender que até o próprio Deus, né, teve um espinho na carne de Paulo que não foi tirado. Né? No entanto, Deus fala, minha graça te basta. Então, meu irmão, é muito importante a gente falar isso sobre capelania, né? Porque não basta simplesmente ter boa vontade. E aí, quando a gente pensa, pastor, trazendo aqui a sua pergunta, né, que cura é essa? Biblicamente, nós temos base para orar por cura, sim. Nós não temos base para decretar a cura. Não é verdade? Então, nós podemos orar por cura, sim, né? E é isso que nós fazemos no hospital. Nos unimos ao paciente, nos tornamos empáticos a ele, perguntamos a ele, quando nós vamos orar, o que ele deseja, e é muito comum que ele diga, eu quero ser curado. E nós podemos dizer, então, vamos orar a um Deus soberano, que ele é poderoso para fazer, né? Nós não sabemos como, nem quando, nem se vai fazer, mas ele é poderoso para fazer, né? Então, nós levamos essas causas. Agora, pensando o hospital como um campo missionário e pensando nessa responsabilidade da igreja, do corpo, né? Quando o senhor traz ali, nós conversamos sobre a teologia do cuidado. A igreja é o braço, a igreja é a boca, a igreja tem esse papel de fazer aquilo que Cristo fez, cuidar. Né? Ele cuidou
que o Espírito faz? Cuida. Né? Então, essa teologia passa pela igreja, não é verdade? Então, pensando neste cuidado, nós precisamos, sim, ter essa visão holística, essa visão da integralidade. O paciente é um ser bio, psíquico, sócio, espiritual, não é verdade? Então, espiritualmente, de que maneira que nós podemos contribuir? De que maneira nós podemos servir? Então, muito mais do que cura da alma, cura do corpo, nós estendemos a cura da alma. Tanto que nós somos chamados como médicos da alma, né? Medicando a alma. E aí, qual é a nossa grande medicação? Né? Nós temos uma farmácia que tem remédio para tudo, que é a Bíblia. Então, nós vamos buscar nas Escrituras a medicação que seja adequada para pinçar a ferida, para derramar na ferida, não é verdade? Então, assim, para a gente fazer isso de forma responsável, nós precisamos sair de casa, da nossa zona de conforto, nós precisamos amar, né, como Cristo amou, nós precisamos nos tornar empáticos ouvindo aquela pessoa, né? A gente não pode chegar, por exemplo, no hospital e padronizar a abordagem, né? Como se todos fossem... Não, cada um dói diferente a dor, né? Então, nós o escutamos para que a gente busque na palavra de Deus recursos para ir naquela ferida e apresentar e aplicar aquela ferida, né? Sabendo que o mais eficaz de tudo é o sangue de Jesus, que cura, que lava, que purifica, né? Que transforma todas as coisas. Então, a nossa grande missão é, sim, ansiar por uma restauração física, porque Jesus fez assim, não é? Jesus, quando ele chegou naquela mulher hemorrágica, por exemplo, o que ele fez? Ele poderia simplesmente ela sair curada e vamos seguir para curar a filha de Jairo. Mas, no entanto, ele para e pergunta quem me tocou. E por que ele pergunta? Porque ele não queria apenas que ela saísse dali com o sangue estancado, mas ele queria chamar aquela mulher de filha. Ele queria que aquela mulher fosse restituída à sua casa, à sua família, à sua vida social, né? Que aquela mulher fosse vista com dignidade novamente, né? Então, assim, essa integralidade, esse óculos é que a igreja precisa ter, sabe? Essa cosmovisão que vem de uma transformação interna, que faz a gente olhar o mundo de forma diferente, faz a gente olhar o outro de forma diferente, né? E a capelania é isso, é um serviço a esse público, a essa população que a gente falou de hospital, né? Mas nós sabemos que capelania não é só hospital, né? Capelania é prisão, é escola, é porto, capelania portuária, militar, empresarial, né? Por quê? Porque todos nós somos um ser bio, psíquico, sócio espiritual. Então, capelania cabe em todo lugar, porque existem necessidades espirituais em todo lugar. Em todo lugar, em todo ser humano, né? Então, falei muito, pastor? Não, foi boa. Acabou que eu fui falando aqui. Desenvolveu a resposta bem. Luciana, você lembra da formação? Então, quando você abriu as portas para outras denominações evangélicas e passou, como você disse, de 6 para 200, isso. Essas pessoas, elas ao entrarem voluntariamente nesse trabalho, nessa atividade, eles tiveram alguma orientação? Tiveram. Porque quando eu abri o cadastro, eu recebi muitos cadastros e alguns eu não pude aceitar realmente. E aqueles que vieram e que entenderam como que o trabalho ia acontecer, nós marcamos treinamento com eles, então eles foram capacitados, nós orientamos sobre a questão doutrinária, né, do compromisso com cantar aquilo que é verdadeiro, e não só cantar, porque a gente canta no corredor e às vezes dentro dos quartos, mas a gente também intercede, a gente também deixa uma palavra para essa pessoa. Então, essa orientação sobre não dizer aquilo que Deus não disse, não orar determinando nada, quem somos nós para determinar qualquer coisa para o Senhor? Então, buscando esse coração humilde, dependente de Deus, para que Deus faça se Ele quiser fazer.
Nós sabemos que Deus quer o melhor, Ele é o maior interessado na nossa vida. Mas a gente precisa fazer essa oração de forma consciente e responsável. Como que você vai prometer coisas para uma pessoa que ela precisa daquilo? Sim, nós sabemos que ela precisa. Mas como você vai prometer algo? Você não pode fazer essa promessa, entende? Então você clama àquele que pode transformar a vida dela, mas você não pode garantir nada para ela. E a gente porque a gente circula nesse meio, a gente fica sabendo de situações em que o visitador faz intervenções e diz coisas que ele não deveria dizer. E aí, quando aquela coisa que ele disse que ia acontecer não acontece, o estrago, que a situação daquele paciente que já não era boa se torna pior ainda. Uhum. E aí ele rompe, aquilo acaba causando um rompimento no relacionamento dele com Deus. Uhum. Que Deus é esse que você me apresentou? Como assim você disse que esse Deus ia fazer e ele não fez? Uhum. Ele não é digno da minha confiança porque ele não cumpriu. Então nós temos que ter responsabilidade, sabe? Temos que ter seriedade com aquilo que vamos fazer. Então, como todo o trabalho de capelania com música nos corredores é feito com supervisão, sempre que a gente via qualquer coisa que pudesse, sabe? Então a gente fazia a intervenção, a correção, porque isso pode acontecer, sabe? Quando você lida com um grupo que vem de diversas escolas teológicas, de diversas experiências doutrinárias, esse risco existe. Então nós já vivenciamos algumas situações, mas que a gente conseguiu conduzir, corrigir e ajustar, e deu tudo certo, e tem dado certo até hoje. Uhum. A pessoa que trabalha com capelania, seja com música, ou fazendo visitação, ou qualquer área dessa de capelania que a Cris falou, ela precisa ter o entendimento de que ela vai precisar renunciar a muitas coisas, entende? A renúncia faz parte de uma pessoa que sai, igual a Cris falou, ela precisa sair da sua casa, mas ela tem que sair com a motivação certa, uhum. Entende? Uhum. E ela não pode sair vazia, porque senão ela entrega de si, uhum. E não daquele que realmente é a fonte, sabe? Então tem alguns critérios aí para se fazer parte de um trabalho como esse. Uhum. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser do jeito de Deus, uhum. Para dar certo, né? Uhum. E assim, nessa supervisão que você faz, né, que vocês fazem lá em relação a esse tipo de capelania musical, o que é observado? Estou imaginando, tá? Me corrija. Questão de ministração, alguém de repente pode ministrar algo lá no meio da música que pode atrapalhar o trabalho, não é isso? Questão de volume, não é? De repente. Eu queria saber sobre letra de música. Vocês também observam isso aí? Porque às vezes a gente prega cantando. O que acontece? Às vezes, e assim, eu deixo eles muito à vontade, uhum. muito à vontade para sugerir canções. Porque eles conhecem um repertório que talvez eu não conheça, e uhum. De repente eles conhecem alguma música que vai contribuir. Então eles sugerem. Só que tudo passa por um filtro. Eles sugerem para mim, que sou a coordenadora, e eu tenho outros 2 líderes comigo, que é a Poliana e o Leandro. Então, a gente avalia, a gente averigua, e se tem alguma coisa naquela canção, pode até ser que naquela canção não haja nada teologicamente incorreto, mas pode ser que aquela canção direcione o olhar dela para ela mesma e para as suas emoções. Uhum. Então, as canções que a gente canta no hospital precisam direcionar o olhar do enfermo, do acompanhante, do funcionário, do médico, de todas as pessoas que circundam ali, para Deus. Então, às vezes, é uma canção bonita, sabe? É uma canção que não tem nada assim teologicamente incorreto, mas ela não cumpre o papel, que é direcionar essa pessoa para quem ela precisa, com quem ela precisa se conectar, que é com o Senhor. Então, essas canções que tem por aí, que falam muito do eu e que focam muito na sua carência, na sua necessidade, na sua debilidade, a gente evita, uhum. Porque esse não é o nosso objetivo, entende? Mas já aconteceu? Não precisa citar a música, se não quiser. De sugerir em canções, sim. E de você falar, não, essa não vai tocar, não vai cantar? Sim. Aí eu já, dependendo da canção, se eu já conhecer, uhum. eu espero um tempo e tal, e depois eu sento com essa pessoa e falo assim, olha, essa canção, por causa disso, ela não cumpre, ela não colabora, ela não contribui para o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Aí eu explico.
Então, as pessoas já sabem, a gente tem um repertório pré-definido e elas já sabem como que funciona. Já aconteceu de pessoas pedirem para colocar uma música, insistirem muito, porque aquela música fala muito com ela. Mas quando a gente está no hospital, não é sobre a gente, entende? Quando a gente está no hospital, é sobre o outro. A canção precisa falar com o outro. Eu estou me lembrando aqui de um testemunho de uma canção que nós colocamos no repertório, que essa canção respondia ao anseio dela no leito. Ela estava, antes de nós chegarmos naquele ambiente, ela estava no íntimo dela, na maca, na UTI, em estado gravíssimo, orando, falando com Deus, pedindo, pensando que ela estava esquecida ali, sabe? Que Deus não a estava vendo naquele lugar. Esse é um sentimento muito comum. Quem está há muito tempo no hospital, né, Cris? Que fica muito tempo internado, chega um momento que você fala, me esqueceram aqui, sabe? Eu estou sozinha, sabe? Não tem ninguém me ouvindo, não tem ninguém me vendo. E quando nós começamos a cantar essa música, respondia exatamente o que ela estava clamando a Deus. E o que aconteceu? Depois que a gente cantou essa canção, nós éramos assim 15, 20 vocalistas assim espalhados pelo corredor, e o corredor é muito comprido, né? Porque a gente precisa alcançar todos os quartos, então a gente se espalha. E aquilo estava tão forte dentro da UTI, e naquela época, quando nós começamos, as UTIs não abriam para a gente, porque eles ainda estavam conhecendo o trabalho, né? E na UTI também o volume é outro, não é diferente. Crente também não tem uma fama boa de visitar a UTI, de fazer trabalho de capelania. A gente está consolidando isso aos poucos. Né? Mas lá no comecinho a gente teve muito mau testemunho. Né? O nosso trabalho com a música dentro da UTI é muito bem sucedido. Nós tivemos recentemente um feedback de um hospital que a gente atua, em que eles fizeram uma pesquisa com os funcionários e com as pessoas que trabalhavam ali, que circundavam por ali, sobre o trabalho das capelanias, porque não existia só a nossa. E foi unânime dizer que o trabalho que a gente fazia lá, da capelania musical, era o esperado por eles. A gente tem casos, várias situações em que o funcionário vinha de um andar e depois ele descia para o 7º, ele ia acompanhando a gente até o último andar, porque aquilo fazia muito bem para ele, sabe? Então, nesse dia com essa paciente, foi tão impactante, foi tão forte na vida dela aquilo, que não tinha como eu saber que aquilo estava se passando na cabeça dela. Então, ela entendeu que aquilo era Deus mesmo respondendo ao seu anseio, né? A música dizia, me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Era exatamente o que ela estava pensando. Ele está me ouvindo, né? E a música completa, falando, creio que tu és a cura. E aí, o que ela fez? Ela implorou lá a enfermeira para que colocasse ela numa cadeira de rodas, porque ela precisava ir até nós. Eu não sei quais os critérios que eles utilizam dentro da UTI, quais as permissões, mas eu sei que naquele dia isso foi permitido. Ela colocou a paciente, eu acho que o estado de desespero, de sofrimento dela, de angústia era tão alto, tão grande, que ela foi concedido isso a ela. Colocaram ela na cadeira de rodas, ela foi até a porta da UTI e a gente não podia chegar perto por causa do estado de saúde dela. E ela chorou copiosamente, assim, na nossa frente. As portas da UTI se abriram e aquilo impactou a gente de uma forma, assim, tremenda. E ali nós oramos por ela, intercedemos, clamamos a Deus para que o anseio da alma dela fosse atendido. Mas ali ela saiu com a certeza de que sim, Deus a estava vendo e ouvindo. E esse é o propósito. Glória a Deus. Então a gente falou da formação de voluntários. Cris, você fala um pouquinho da formação, você comentou do trabalho e atuação da Eleni na formação de capelães. E eu tenho uma história com a Eleni também, porque no meu último ano de seminário, ela se propôs com a direção do seminário de estar ministrando lá. Então tivemos um curso breve com ela durante a semana, até sábado de manhã, que foi maravilhoso. Mais tarde, muitos anos depois, eu convidei a ela para vir ministrar um curso aqui. Ela enviou 2 capelães aqui numa igreja que eu pastoreava. E de fato, a Eleni hoje é uma referência de atuação
de capelania, né? E de quando se fala teologia do sofrimento e teologia do cuidado, o foco é pensar sobre a bibliografia que a Eleni te indicar e os livros dela também. Fala um pouquinho disso, da formação do capelão. Uhum. Então, na verdade, assim, hoje é algo que nos preocupa muito, são esses cursos que são dados, cursos rápidos, né, cursos que têm um custo alto, né, para aquilo que oferece, e ainda com garantia de uma credencial que acesse, né, os hospitais e você possa assumir a função de um capelão em um hospital. Então, assim, isso não é uma verdade, não é? Mas, assim, a Eleni, na época, eu fiz esses cursos, né, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, e são níveis diferentes, né, nível 1, 2 e 3, e com uma carga horária extensa. E a partir daí, o próprio curso não credencia, né? Hoje, por exemplo, eu sou credenciada como capelã pela Igreja Presbiteriana, pelo Conselho, né, Presbiteriano de Capelania da Igreja Presbiteriana, que é onde eu faço parte. Mas um conselho precisa respaldar essa credencial, né? E hoje, de fato, tem sido distribuída essas carteiras de forma muito, desculpa a palavra, mas de forma muito irresponsável, não é verdade? Né? Porque dá ao outro que se apropria, né, desse documento o entendimento que ele está pronto, e não está. Né? Não está. Uma coisa é eu fazer uma visita pontual e precisa ser de muita responsabilidade. A outra coisa é entender que eu sou o capelão e eu posso compor, né, como parte de uma equipe técnica, né, responder pelas questões espirituais dentro de uma instituição. Então, isso é algo completamente diferente que exige, de fato, uma fundamentação teológica, né? Talvez um curso de aconselhamento bíblico, e o próprio curso de capelania, né, que é oferecido por algumas instituições, dentre elas a instituição Associação de Capelania, que a Eleni coordena em São Paulo. Né? Então, tem uma carga horária extensa para discutir com profundidade, né, várias questões que envolvem a organização de uma capelania. Pastor, há algumas décadas atrás, o senhor tocou num assunto que eu queria resgatar, que foi como estavam os hospitais, vamos colocar umas 2 décadas atrás, né, quase 3 décadas atrás. Quando nós entendemos o que era o serviço de capelania e viemos apresentar isso aos hospitais, ninguém sabia o que estava acontecendo. E o que acontecia era uma bagunça, na verdade. Quando o senhor fala, a igreja evangélica muitas vezes não sabe fazer esse tipo de trabalho. E, de fato, uma das coisas, quando nós apresentamos o projeto de implantação de capelania no hospital, e as pessoas não tinham noção do que era, mas uma das coisas que eles falaram, organiza esse povo aqui que a gente não sabe o que faz, sabe? E eram todas as pessoas com muita boa vontade. Né? Boa vontade, sim. Com muita disposição, mas que não tinha noção. E isso foi uma coisa que a gente avançou. E a gente tem que falar isso com uma certa, né, gratidão pela oportunidade que Deus deu de apresentar projeto, de tomar aquela turma toda, toda aquela equipe de igrejas interdenominacionais e dizer, olha, eu sei que lá na sua igreja você faz isso, aqui vocês têm essa conduta assim, mas aqui no hospital, e aí vem a capacitação. Isso. Aqui o hospital precisa ser assim, a conduta assim, as normas são essas, respeitando horários, respeitando dias, você está entendendo? E outra coisa linda também que acontece em um hospital é um campo que permite trazer potencialidades das igrejas, como música, né, Lu? Quando eu falei com o Lu, falei, gente, esse vozeirão todo dentro da igreja só, que, né, lógico que é lugar de adoração, mas nós temos uma missão, né, encher corações de pessoas que estão ali dizendo, Deus, se o Senhor se importa comigo, fala comigo. Né? Sal fora do saleiro. Não é verdade? E aí a gente tem várias ações que podem ser desenvolvidas. Música,
pessoal do departamentos infantis, contação de história, Palhaçaria. palhaçaria, não é verdade? Há líderes que estão muitas vezes lá, vão lá fazer devocionais com funcionários, cultos e celebrações. Lanches, até né? lanches também, igrejas que vão cuidar. Eu coordenei 21 igrejas, né, para trazer lanches no Dório Silva, no Jaime. Porque são muitos pacientes que vêm do interior e vão ficar muitos dias e não tem onde dormir às vezes, não tem onde, sabe? Então a igreja é um número absurdo de recursos humanos, materiais, financeiros, que muitas vezes são direcionados, né, para questões que não são prioridades, né, no sentido do reino. Né? Então, assim, e aí, quando a gente identifica essas necessidades e traz e apresenta isso para as igrejas, há um casamento. Por quê? Porque o trabalho, ele acaba atingindo 3 grandes frentes. Ele abençoa a própria instituição, né? Ele privilegia a igreja no cumprimento do seu papel e ele dá um sentido e um significado para quem faz. Você entende? Que bênção que é isso. Igreja é ponto de partida. Gente, aí é muita coisa. Eu falei, eu sou assistente social e atuei como assistente social há algum tempo. Gente, eu como capelã tive condições de desenvolver projetos sociais, né, dentre eles a questão da distribuição de lanches e outros trabalhos, muito mais do que como assistente social que esbarra nas questões políticas de interesses. Né? Então, assim, a gente conseguiu desenvolver vários projetos, né, de cunho também social dentro dos hospitais a partir da capelania. Olha, eu queria dar um testemunho pessoal. Por favor. Eu canto na minha igreja local, praticamente todos os finais de semana eu estou cantando, ou na minha igreja ou em algum lugar. Mas, não querendo classificar como esse lugar é mais espiritual do que outros, mas nunca senti em qualquer lugar assim o que eu sinto cantando num corredor de hospital. É uma experiência diferenciada. Cantar em um corredor de hospital é uma experiência. Cantar sobre o amor de Deus num corredor de hospital é uma experiência muito, muito poderosa, assim, muito impactante. A Cris falou algo no início que é como se nós estivéssemos dando continuidade. Como não? É exatamente isso, né? Jesus, por onde ele andava, ele encontrava alguém enfermo e ele atendia a essa necessidade. E no corredor a gente tem essa sensação, essa impressão de que o Senhor está ali, passeando com a gente. E essa presença a gente consegue sentir. A gente consegue sentir, sabe? No corredor de hospital. As pessoas no corredor de hospital, elas estão... As pessoas enfermas, né, internadas ali, elas estão sedentas, sabe? É uma necessidade profunda. E aí você entra com aquela música que fala ao coração da pessoa. Você sabe, pastor, às vezes a pessoa está no leito, ela não ouviu a gente, ela não conversou conosco, ela não sabe de onde nós somos, de onde nós viemos. Ela ouve uma canção, ela ouve nossa voz, mas o encontro dela não é conosco. Não é conosco. Ela ouviu a nossa voz, mas o encontro dela... A lembrança que ela vai ter é do encontro que ela teve com Deus por meio da nossa voz. Entende? Isso muda a perspectiva da pessoa, muda tudo, sabe? Dá um ânimo para ela. Não, eu vou lutar, Deus está me vendo aqui. Eu vou vencer essa batalha. Eu vou conseguir suportar esse processo. Né? Então, para mim, cantar no corredor... O corredor é meu púlpito, né? Cantar no corredor é maravilhoso. É diferente demais. E uma coisa importante que existem pesquisas, né? Muitas pesquisas a respeito dessa questão, né? Do que você levar ao paciente, né? A fomentar a fé, né? A esperança. Isso tem uma contribuição, né? No estado desse paciente, não só na questão da o enfrentamento da doença, né, mas da morte, não é? Então, assim, e essa pesquisa foi desenvolvida, eu falei mais de 5.000 pesquisas, né, nessa área por neurologistas e... Você diz o enfrentamento da morte. O enfrentamento da morte. Entendi. E até a aceitação.
Aceitação e enfrentamento. Né? Porque cuidado paliativo. Cuidado paliativo, né? Então, assim, e esse mito de ninguém, você não fala de morte, por exemplo, com o paciente, né? Porque, afinal de contas, e às vezes o paciente está sabendo que ele vai morrer, ele precisa falar sobre isso, e a família nega isso o tempo inteiro. Ele precisa ajustar as coisas, ele precisa falar dos bens, ele precisa se reconciliar com fulano, ele precisa de tantas coisas, né? E o capelão tem esse lugar, esse privilégio de mediar isso, de olhar no olho do paciente, vamos conversar sobre isso, como você está sentindo? E muitas vezes ele está dizendo, olha, eu estou morrendo de medo. Eu tive uma experiência agora há pouco tempo com isso, uma paciente em cuidados paliativos, né, evangélica, né, e a família não era, e eu fui visitá-la e eu falei, como é que você... né, que momento é esse? Eu não estava acompanhando, né? Eu passei a acompanhar nos seus últimos dias, porque não foi do hospital, é uma pessoa amiga. E ela falou assim, eu estou morrendo de medo. Eu sei que eu vou morrer, eu estou com medo. Né? E a oportunidade da gente falar o que significava a morte dentro de uma perspectiva bíblica. Ela estava sozinha. Né? Graças a Deus que a filha, mesmo não sendo evangélica, entrou em contato e falou, olha, minha mãe está precisando de ajuda. Né? E quando eu cheguei, ela falou, eu estou com medo. E uma pessoa que viveu no evangelho, né? Mas estava tão embaçada, né, pela dor, né, por aquela situação, por uma expectativa de cura que não aconteceu, e você poder acompanhá-la e dizer, e na última vez que eu encontrei, que foi um dia antes da sua morte, ela falou assim, ai, mas eu estou tão leve, eu estou em paz, eu estou tão bem, eu estou tão grata a Deus, eu estou preparada. Né? E foi muito bom estar no velório dela e poder, junto àquela família tão resistente, dar esse testemunho. E ela própria foi testemunha viva do que alinhar o coração ao coração de Deus, né? Alinhar o coração através dos princípios de Deus, como que isso nos prepara para viver e para morrer, né? Você vê como que essa atenção que ela deu a essa paciente específica, que é uma amiga, também contribuiu para o entendimento de toda a família no entorno, sabe? Não é só sobre o paciente, entende? Sim. Tem outras pessoas ali que também precisam ser assistidas. É a população do hospital, né? Todos. Eu estava me lembrando, uma das visitas que eu fiz a Barretos, eu conheci o modus operandi de pacientes crônicos em fase terminal. Eles faz parte do tratamento do SUS, hein? Do SUS. Quando o paciente está próximo da morte, o hospital, o grande hospital que tem lá de cuidado de câncer, faz a transferência desse paciente para um hospital específico chamado São Judas Tadeu. Então, a família, ela já sabe. Quando o médico transfere o paciente para o São Judas Tadeu, é porque ele vai morrer. E José, é incrível como todos do São Judas Tadeu estão envolvidos e engajados a aliviar a dor da pessoa nesse passamento, nessa despedida. Existe sedação em casos de câncer aqui provocador. Então, o paciente fica sedado, a família está ali e ele não está sentindo dor, ele está dormindo, mas a família está ali até que ele se despeça e parta. Os funcionários, cara, até o pessoal da limpeza, o pessoal que serve a comida, todos têm comportamentos paliativos, comportamentos de respeito e de cuidado à dor humana nesse momento ímpar. Embora, eu sempre digo, embora seja o único momento que você tem certeza da agenda. Você faz sua agenda hoje, para hoje à tarde, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Você paga a sua aposentadoria, como se de fato chegasse vivo lá naquela idade. Mas a agenda certa é a morte. Exatamente. Né? Mas ela é a agenda certa e mesmo assim nos dói tanto. É um momento que a gente precisa, como você viveu, né? De preparo e de cuidado específico, né? E que máximo a capelania fazer esse cuidado. É lindo mesmo. Eu me recordo de uma experiência
em que nós tínhamos feito um período de louvores num andar, e aí um paciente, a enfermeira falou que um paciente estava solicitando a nossa visita no quarto. E ele estava muito inquieto, muito inquieto. E aí, quando é assim, a gente reduz o número de pessoas que vai entrar. Porque no quarto você não pode entrar com 15 pessoas, com 10 pessoas, você tem que reduzir. E aí nós entramos com 2 ou 3 pessoas, além de mim. Entrei com o violão, porque talvez pudesse ele querer que a gente cantasse alguma canção, né, e tudo mais. E quando eu cheguei e fiz essa pergunta, porque é importante a gente saber fazer a pergunta, porque se você chega já falando um monte de coisa, de repente não é nada daquilo que ele quer, entende? Então você tem que perguntar. É quando eu entrei no quarto, porque foi ele que solicitou a visita, e perguntei o que ele precisava, né, porque ele tinha solicitado a visita, ele chorando disse: eu preciso ser salvo, é isso que eu quero. Eu não me lembro as canções que nós estávamos cantando, mas eu tenho plena convicção de que alguma coisa na letra daquelas canções deu a ele a convicção de que ele precisava acertar as contas dele com Deus. Então, normalmente, quando a gente entra num quarto de um paciente, a gente espera ouvir dele assim: eu quero que o Senhor me cure, como a Cris falou, né, mais cedo. Mas nem sempre. Nem sempre, às vezes o Senhor traz essa consciência dele de que ele realmente precisa entrar num concerto com Deus, de se reconciliar com o Senhor. É uma cura maior, maior que se busca e que se precisa. E aí a psicologia hospitalar não dá conta. Não alcança. E aí o profissional da saúde não precisa dar conta, não é papel deles também. Né? Eu acho que até a questão das próprias doenças psicossomáticas, né? Porque, assim, a gente hoje cientificamente é comprovado que quase 90 e poucos % das doenças são de ordem psicossomáticas. E, muitas vezes, a ciência, a própria ciência não dá conta de responder a isso. Né? Então, existem, por exemplo, situações do não perdão, dos ressentimentos, né, que geram tantas aflições físicas e emocionais, né? E que, de fato, é a decisão por perdoar, que é uma liberação, que é um entendimento bíblico, né, de como lidar com as culpas, como lidar com né, o mal que fizeram a nós. Né? Então, é isso que a capelania tem, esse papel. Né? Nós não podemos salvar as pessoas, mas nós podemos apresentar o caminho para que elas sejam redimidas. Redimidas emocionalmente, redimidas espiritualmente, mas também, quem sabe, redimidas fisicamente, né? Porque, às vezes, a dor da alma é tão profunda, é tão mais grave que a dor física, porque quando trata a dor da alma, isso reflete no físico e a doença vai embora. Né? Então, a gente tem dados para isso, né? Você me fez lembrar de um texto do Jung que fala a doença que somos nós, né? A doença que somos nós. Interessante isso. Então, passou rápido, né? Passou rápido, mas assim, foi muito proveitoso e eu acho que a gente pode recebê-las mais algumas vezes, né? Vamos tentar ver a questão da agenda aí de vocês, porque para a gente realmente tem sido muito importante tratar aí desse assunto, né? Capelania, que é muito vasto, como você mesma falou, né? Vocês disseram. A gente está tratando muito questão de capelania hospitalar, talvez é o que está mais próximo da nossa realidade, né? Mas são tantas capelanias, são tantos campos para poder atuar. De repente, o prisional, alguém que está nos ouvindo agora, está vivendo a necessidade, né, de ter um ente querido que está sofrendo, está preso. E assim, é um tema que talvez 5, 6, um dia é pouco ainda para a gente poder abordar aí todo o tema. Tem muitas pessoas atuando, né, em todas essas áreas aqui na nossa Grande Vitória, que poderiam dar uma contribuição, falar a respeito desse assunto, nas escolas, nos presídios, né, em tantos lugares que a gente já falou aqui no início. Eu acho um assunto importante, válido. Sim, para eu pegar indicações aí, eu acho que vocês mesmos, né, pode depois nos trazer isso aí. Sim, com todo prazer. Vamos fazer as considerações finais? Lu, deixe suas considerações finais aí a respeito desse trabalho musical, né?
a importância disso para quem está nos ouvindo. E aí depois a Cris também deixa suas considerações finais. Eu vou fazer desse tempo um apelo. Quero desafiar você que recebeu de Deus o talento, né, de cantar bem, de tocar bem, sair das 4 paredes da sua igreja local, ou das plataformas, né, digitais. Todos esses lugares são importantes, vão alcançar vidas também, mas colocar o seu dom, o seu talento à disposição do Senhor para atender a essa demanda, né? Nos corredores dos hospitais, nos presídios, né? Em todos os lugares, porque por meio da sua musicalidade, do seu talento, do seu dom, Deus pode se revelar a alguém e você ser o instrumento que Deus vai usar para reconciliar essas pessoas com Ele. Então, entendendo assim o propósito da sua existência, né? Nós vamos glorificar a Deus dentro e fora das 4 paredes da igreja, em todos os lugares, né? A gente usar o nosso talento e colocá-lo à disposição do Senhor para que Ele faça a sua vontade na vida do outro. Esse é o desafio. Sigam, pode? Pode, sigam deve. @Capelania Musical, a nossa página nas redes sociais, porque lá tem alguns cortes. E os cortes que tem lá representam 1% do que a gente faz realmente na rotina. Então, não é tudo, é uma vitrine, né? Mas o bastidor é que é massa, é interessante você vir participar. Faça contato por lá e a gente vai orientar você como que você pode colaborar, como que você pode contribuir conosco. Aí eu quero aproveitar e agradecer o convite mais uma vez de estar aqui falando sobre esse trabalho tão especial, né? Está no coração de Deus, está no nosso coração. Deus plantou isso no nosso coração. Quero agradecer o convite. Eu quero aproveitar também esse momento para lembrar, eu acho que a todos nós, né, as pessoas que estarão ouvindo, do nosso estilo de vida representado pela parábola do samaritano. Né? Então, não é um estilo de vida como o dos religiosos que passam de largo, né, diante da dor humana, nem tampouco do salteador que, na busca por seus interesses, machuca, fere, atropela, né, o outro, mas é um estilo de vida apresentado pelo próprio samaritano, né, que gastou tempo, gastou recursos, gastou da própria vida diante da dor e da miséria alheia. Né? E aí eu fico sempre pensando a respeito disso, que talvez a gente diga, nossa, mas a minha vida é tão cheia de dores, como que eu vou dar tempo? E eu fico pensando que esse bom samaritano nos aponta para o perfeito samaritano, que é Jesus Cristo, e que um dia fez isso comigo, e fez isso por nós. Ele desceu, tratou as nossas feridas, curou as nossas dores, levou sobre ele todas as nossas mazelas, para que a gente, na força e no poder dele, pudéssemos ter misericórdia e a mesma compaixão. Então, essa tem sido a minha oração, né, pela minha vida, para que Deus não deixe o amor apagar. Né? Eu quero muito amar até o final, até que Ele venha. Né? E que a igreja não esqueça que a essência de tudo é esse amor que a gente recebeu e o amor que a gente precisa dar. Né? Então, é esse grande desafio desse estilo de vida que o reino nos apresenta, o reino de Deus nos apresenta, né? Muito obrigada pelo convite, pela confiança de nos colocar aqui, né? E estamos à disposição, né? Naquilo que Cris tem a incrível habilidade de fazer a gente chorar. Tá todo mundo chorando, né? Olha, também lá, tá chorando. Mas, a contrapartida da gratidão é nossa também. A Lu quem provocou essa agenda e a pauta também, né? Porque a priori eu pensei em trazer a pauta do louvor, da adoração e a relevância disso nas igrejas. Né? Aí ela que sugeriu que fosse algo voltado para a capelania. Glória a Deus por isso. Não que o louvor não seja importantíssimo, mas é muito importante. Pastor, outra coisa, nós estamos em uma época que precede aí o Natal, né? Estamos chegando perto do Natal. Sim. E essa época é uma época em que nós precisamos falar e cantar sobre o motivo, a razão do Natal.
né? Porque muitas mensagens estão sendo ditas nesse período, né? Que não condiz com aquilo que realmente é esse período, né? Que se comemora nesse período. Então, eu quero fazer um apelo aí para você que é músico, se juntar a nós, porque a agenda é puxada, sabe? Os dias de trabalho nos hospitais nesse período é bem mais frequente. Então, nós precisamos de muitas pessoas conosco para poder atender aos convites e cantar sobre Jesus, né? Não só o menino Jesus, delicado, frágilzinho, bebezinho, mas o Cristo vivo, sabe? Poderoso, né? O Salvador da nossa vida. A razão da nossa existência. A razão, né, da nossa existência, Ai, o motivo do nosso louvor. Então encerramos o nosso podcast já com o advento, né? Adiantando o advento natalino. Então, graças a Deus. A Cris, deixa os seus contatos. Como é que a gente encontra você? Quer divulgar algum contato das Tem a redes página da sociais? secretaria, uma página? É. Então, e tem o meu Instagram, e eu confesso, gente, eu sou terrível Deixa eu ver se eu te ajudo. com o meu Instagram. A gente coloca na descrição também, né? Pode, põe da Mas se secretaria, né? Que eu acho que é onde a gente tem Enquanto a Lu, já achou? Já achei. Vou contratar você mesmo. O da secretaria é @capelaniasínodo.sce.es. É um Por ali trabalho você da IPB, né? É o trabalho da IPB. A Cris é secretária sinodal de capelanias, então ela responde ali também. Uhum. E o meu que eu não sei. Tô tentando. Peraí, calma. Enquanto você acha, eu vou falar assim, aos nossos ouvintes que acompanharam até aqui nesse vídeo, curte lá os outros vídeos, as outras entrevistas, se inscreva no canal, é jargão, né, isso aí, mas se inscreva no canal, compartilhe, curte, coloca o sininho para receber novas entrevistas. comente. Vai ser muito, comente, comentário aí para a gente responder. O dela é Cristine Pereira, só que é o Cris com CHRY. É CHRY, Cristine Pereira. No Instagram. Tá joia. É único, né? Nesse mundo Mas inteiro. se me achar, Cristina, acha assim, ela. é único. Se me achar, Meu acha Deus do ela. céu. Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais, gente. Tchau. Até a Muito próxima. obrigada. Até.